Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Helbi Silva e esse é mais um vídeo do nosso canal Aulas de Química com o professor Helbi Silva. Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo muito interessante do segundo ano do ensino médio na área de Físico-Química, que é o conteúdo de propriedades coligativas, tá? Você sabe o que é propriedades coligativas? O que existe de propriedades coligativas dentro do nosso cotidiano? É isso que a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? Esse é um dos temas muito presentes no nosso cotidiano, tá? Um dos mais presentes no nosso cotidiano. E a gente pode ver diversos fenômenos dele no nosso cotidiano mesmo, né? Nas coisas que a gente vai fazendo. Antes de tudo, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, tá? E antes de tudo, eu peço, solta a vinheta! Então é isso, né? Como eu falei para vocês, a gente vai começar a explicar um pouquinho sobre propriedades coligativas, tá? Propriedades coligativas é um dos subtemas que está presente quando a gente fala de soluções. Porque propriedades coligativas nada mais é do que uma característica que as soluções apresentam, tá? Ou seja, que o solvente apresenta quando eu adiciono soluto e transformo em solução. Então, essas propriedades coligativas, elas são muito importantes, muito interessantes, tá? E a gente vai tentar vislumbrar na aula de hoje as principais propriedades coligativas, suas alterações, suas influências em relação à minha solução que eu estou estudando, tá? Então, mais uma vez, eu sou o professor Helbi Silva e vamos para a nossa aula. Digamos que você tenha um recipiente, tá? E a gente vai trabalhar aqui como a água sendo o nosso solvente principal. E aí, nesse primeiro recipiente, você tem um recipiente em que você tem água como o solvente, né? A água líquida dentro desse recipiente. A esse recipiente você adiciona uma determinada quantidade de um material sólido, tá? Quando você adiciona essa quantidade de material sólido, esse sólido é totalmente dissolvido pela água. Se eu tenho um líquido em grande quantidade e eu tenho um sólido que dissolve nesse líquido, eu vou formar o quê? O que a gente chama de solução, tá? Então, perceba, eu tinha lá meu recipiente, dentro do meu recipiente eu só tinha moléculas de H2O. Só que, ao passar do tempo, à medida que foi dissolvendo aquele sólido que eu adicionei, a partir desse momento começa a ter outras interações intermoleculares. As interações entre as moléculas de água e esse meu novo sólido que eu adicionei. Até que no final forma-se a solução. A solução formada pelo soluto mais o solvente. E aí a minha primeira pergunta é a seguinte: a água apresentará as mesmas propriedades ou apresentará propriedades diferentes quando eu adiciono esse soluto? Quais propriedades? Propriedades como temperatura de fusão, temperatura de ebulição, tá? A água vai congelar a mesma temperatura, a água vai entrar em estado de vapor a mesma temperatura, ou a adição desse soluto ao solvente vai mudar alguma coisa? E aí, o que é que você acha? Isso mesmo, a adição desse soluto, ela vai mudar as características agora do meu solvente. Porque como eu formei uma solução, já falei que eu vou ter novas interações intermoleculares, eu vou ter uma quantidade maior de moléculas e a partir dessa quantidade maior de moléculas eu vou precisar de diferentes energias, né, para a gente ter essas novas transformações, essas novas mudanças de nível de agregação, tá? E é exatamente isso que são propriedades coligativas. Propriedades coligativas nada mais é do que as mudanças resultantes da adição de um soluto em um solvente, tá? E a partir dessa adição desse soluto no meu solvente, eu vou ter algumas mudanças na característica do meu solvente, tá? Então, por definição, a gente verifica algumas alterações das propriedades do solvente provocadas pela adição de um soluto não volátil, tá? Um soluto não volátil é aquele que não muda de nível de agregação, ou seja, estado físico, com muita facilidade. E aí esse soluto não volátil é adicionado a um solvente. Essas alterações, elas são totalmente dependentes da quantidade de partículas de soluto que foi adicionada, tá? Quanto maior
a quantidade de soluto adicionado ao meu solvente, maior vão ser as alterações nessas propriedades coligativas. E aí as principais propriedades coligativas, não é, que a gente conhece, que a gente denomina, são a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmose, tá? Todas essas propriedades coligativas a gente vai ver no decorrer dessa aula. Lembrando que essa é uma aula sobre propriedades coligativas. E aí, a primeira propriedade coligativa é a tonoscopia, também chamada de tonometria. A tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor resultante da adição de um soluto a um solvente, tá? Como eu já falei para vocês, a gente vai pensar aqui no solvente como sendo a água, né? Já que é o nosso solvente universal. E aí, os solventes não voláteis reduzem a habilidade das moléculas da superfície do solvente de escaparem do líquido. Consequentemente, a pressão de vapor é reduzida, tá? É como se fosse assim. Inicialmente eu tenho apenas moléculas de água, tá? H2O interagindo e ali com H2O. Se eu tiver um recipiente fechado, tá? Eu vou ter um equilíbrio entre as minhas moléculas de água no estado líquido, tá? No nível de agregação líquido, e as minhas moléculas de água no nível de agregação vapor, tá? Por quê? Porque mesmo o recipiente estando fechado, as moléculas ali que estão na superfície do líquido, elas vão se desprender e passar para o estado de vapor. Quando elas passam para o estado de vapor, a gente diz que existe ali uma pressão de vapor, tá? Porém, quando eu adiciono um soluto, digamos que eu pego esse recipiente e adiciono uma colher de sal de cozinha. Quando eu adiciono esse soluto, o tipo de interação que existia antes vai ser, vai mudar, né? Eu vou ter um novo tipo de interação. Essa nova interação vai fazer com que esse vapor, né, que antes da superfície, né, essa molécula de H2O se desprendia da superfície e ia para aquele recipiente no estado de vapor, ele fique mais preso, tá? Diminuindo a quantidade de gás que é formado, né? A quantidade de moléculas no estado gasoso que está sendo formado. Consequentemente, se eu tenho menos moléculas no estado gasoso, eu tenho menor pressão de vapor, tá? Então, a adição de um soluto a um solvente vai sim reduzir essa pressão de vapor, tá? E quando ela acontece, né? Quando esse fenômeno acontece, a gente diz que é a tonoscopia ou tonometria, tá? Você pode até pensar isso, você pode até fazer um experimento aí na sua casa, tá? Pegar 2 recipientes, colocar a mesma quantidade de água. Em um recipiente, você coloca uma quantidade pequena de sal de cozinha, tá? E no outro recipiente você deixa apenas a água. E você vai observar qual dos recipientes passa para o estado de vapor mais rápido. Por quê? Porque aquele recipiente ali estando aberto, eu tenho que a pressão de vapor tem que se igualar à pressão atmosférica. E como eu adicionei um soluto a um dos recipientes, eu tenho diminuição dessa pressão de vapor. Então, um desses recipientes vai passar para o estado de vapor muito mais rápido do que o outro, tá? Isso tudinho também vai depender da quantidade de soluto que você adiciona, tá? Quanto mais soluto você adicionar, mais impedida essa molécula de H2O vai ficar para passar para o estado de vapor, tá? Maior vai ser a quantidade de interações, beleza? Mas só para a gente explicar direitinho o que seria essa pressão de vapor, né? Pressão de vapor é basicamente essa pressão, né, do vapor que é formado a partir do equilíbrio que acontece em um recipiente fechado quando o líquido passa para o estado de vapor. Se esse líquido passa para o estado de vapor, você vai ter uma determinada quantidade no estado gasoso e determinada quantidade no estado líquido, no nível de agregação líquido, tá? E esse equilíbrio, tá? Quando entrar em equilíbrio, as moléculas elas ficarem nesse equilíbrio, você tem a pressão de vapor, tá? E aqui a gente tem um exemplo, ó. Um exemplo aqui dá 3 substâncias, tá? A primeira substância é a acetona.
A acetona, ela é muito volátil, tá? Se você deixar aquele frascozinho de propanone de acetona, solução de acetona, aberto, em pouco tempo ela vai acabar, tá? Ela vai passar para o estado de vapor muito rápido. Isso quer dizer que ela é muito volátil. Então perceba, ó, eu tenho a acetona, tenho a água e tenho o óleo. A acetona é muito volátil, então quer dizer que ela vai ter alta pressão de vapor. Muitas moléculas vão passar para o estado gasoso. Já a água, ela vai ter intermediária pressão de vapor comparada aos outros dois. E o óleo, ele basicamente não é volátil, então ele vai ter zero de pressão de vapor, tá? Total, zero óleo vai passar do estado líquido para o estado de vapor. Então, ó, quanto maior a pressão de vapor, quanto maior a quantidade de gás que é formado, mais volátil é a minha substância, tá? Então deu para entender, né? E a tonoscopia é basicamente essa alteração, né? A diminuição na pressão de vapor por aumentar as interações no estado líquido, pela adição de um soluto, ok? A próxima propriedade coligativa é a ebulioscopia ou a ebuliometria, tá? A ebulioscopia ou ebuliometria é o aumento do ponto de ebulição do solvente. Isso aí é algo bem simples, né, que está presente no nosso cotidiano, principalmente se a gente tem o hábito de cozinhar, tá? Os solventes não voláteis aumentam a energia necessária para a mudança no nível de agregação do solvente. Então, eu tinha lá a água, tá? A água, né, em suas condições, né, a pressão de 1 atm, tudinho, tinha aquela temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Porém, quando eu adiciono algum solvente, digamos que eu adicione açúcar, tá, a essa água, sacarose. Essa água, ela vai começar a ter novas interações, tá? As moléculas de H2O vão começar a ter novas interações. E essas novas interações vão requerer mais energia para que as moléculas de H2O se desprendam e passem para o estado gasoso, para o nível de agregação gasoso. Então, isso quer dizer o seguinte: quando eu tenho um solvente puro e quando eu misturo, né, algum soluto nesse solvente formando uma solução, eu tenho elevação do ponto de ebulição. E quando eu tenho elevação do ponto de ebulição, se chama ebulioscopia, tá? É por isso que geralmente, né, quando a gente está cozinhando, alguém que já tem experiência de cozinhar diz assim, ó, primeiro você ferve a água, depois você adiciona o sal. Por quê? Porque para a água entrar em estado de ebulição, é muito mais rápido ela entrar em estado de ebulição quando ela está pura do que quando ela tem a adição de um soluto. Isso faz com que a água entre para o estado de ebulição muito mais rápido, você consiga cozinhar muito mais rápido e economize uma graninha do gás, tá? Então, ó, consequentemente, né, há mais interações intermoleculares e também vai depender da quantidade de soluto que você adiciona, né? Lembrando, né? Sempre quanto mais soluto você adiciona, maiores vão ser essas interações e mais difícil dessas interações serem quebradas para a mudança no nível de agregação, tá? Então, ó, a próxima propriedade coligativa é crioscopia ou criometria, tá? Diferente da ebulioscopia, ela é o abaixamento no ponto de congelamento, no ponto de solidificação do meu solvente, tá? É aquele velho ditado, né? A gente coloca sal no gelo para que ele demore mais para descongelar. Por quê? Porque a partir desse processo de crioscopia, os solventes não voláteis aumentam a energia liberada necessária para que a mudança no nível de agregação do solvente do estado líquido para o estado sólido ela aconteça, né? Por quê? Porque para a água congelar, por exemplo, ela precisa liberar essa energia. Só que quando eu adiciono um soluto, eu vou precisar liberar muito mais energia para poder congelar, né? E aí você pode fazer, né, aquele velho experimento de colocar um recipiente com água pura, né, água da torneira, e um recipiente com água e colocar uma colher de sal. Qual desses vai congelar mais rápido? Né? A gente sabe que o recipiente da água pura. Por quê? Porque a água com sal vai ter o abaixamento nesse ponto de congelamento, tá? Isso é chamado crioscopia. Isso acontece geralmente em alguns países, tá? Que as temperaturas elas chegam muito baixas.
E quando essas temperaturas chegam muito baixas, geralmente a água do radiador dos automóveis elas chegam a congelar. E quando essa água do radiador desses automóveis congela, é um problema gigantesco. E aí, uma das estratégias é adicionar um soluto a essa água. Nesse caso, eles adicionam, né, alguma quantidade de etileno glicol. Etileno glicol é uma substância que, quando se misturar com a água, forma uma solução e, consequentemente, como forma uma solução, há um abaixamento do ponto de congelamento. Então, a água aqui, a menos 3 graus Celsius, já estava congelada, ela vai congelar a muito menos temperatura, tá? Ela vai passar mais tempo aí no estado líquido ao invés de passar para o estado sólido. Mais uma vez, depende da quantidade de soluto que eu adiciono à minha solução, tá? Então, ó, a gente já viu a tonoscopia, ou tonometria, crioscopia ou criometria e ebulioscopia, ebuliometria, tá? E aqui a gente tem um gráfico que ele vai relacionar essas três características. Essa linha preta é referente a um solvente puro, tá? É um solvente puro. Essa linha rosa é um solvente que tem uma quantidade menor de soluto. E a linha azul é um solvente que tem uma quantidade maior de soluto. Então perceba, ó, aqui para cima eu aumento a pressão de vapor e para cá eu aumento a temperatura. Para o solvente puro, eu tenho aqui, ó, eu tenho a menor temperatura de ebulição, tá? Que está mais para cá. Porém, a maior temperatura de congelamento. Por quê? Porque quando eu adiciono o soluto, eu diminuo a temperatura de congelamento e aumento a temperatura de ebulição. E, consequentemente, eu também tenho a menor pressão, a maior pressão de vapor, tá? Por quê? Porque quando eu adiciono solvente, eu diminuo a pressão de vapor. Quando eu adiciono soluto, perdão, eu diminuo a pressão de vapor. Já aqui, ó, perceba que esse da linha azul é o que tem a maior quantidade de soluto. Então, ele tem a maior temperatura de ebulição, a menor temperatura de congelamento e a menor pressão de vapor, tá? Então, a partir desse gráfico, a gente consegue ver bem direitinho, né, todas essas características das propriedades coligativas, tá? E aqui, ó, isso, diminuição na pressão de vapor, o abaixamento da temperatura de congelamento e o aumento na temperatura de ebulição, tá? E aqui esse exercício, só para a gente conversar um pouquinho com aquelas propriedades coligativas, o exercício diz o seguinte: tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com o seu vapor, tá? Então, tem um recipiente fechado em que a quantidade de líquido já foi para o estado de vapor, já está em equilíbrio, tudo certinho. Leia atentamente as afirmações a seguir. A primeira afirmação diz o seguinte: a evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade, tá? Se a gente tem a mesma quantidade, né, lá da minha solução, do meu soluto, do meu solvente, a gente não muda, a gente vai ter, né, a evaporação e a condensação acontecendo na mesma velocidade, tá? Por isso que entra em equilíbrio, tá? Não há transferência de moléculas entre líquido e vapor. Pelo contrário, né? Se eu tenho esse equilíbrio, ao mesmo tempo que eu tenho moléculas condensando, eu tenho moléculas evaporando. Então, eu tenho transferência, sim, de moléculas, tá? Então, tá errado. A pressão de vapor do sistema se mantém constante. Isso, se eu entro em equilíbrio, a mesma quantidade que eu condenso é a mesma quantidade que eu evaporo e fica nesse equilíbrio, a pressão não vai mudar, tá? Isso, por isso que é equilíbrio, né? E a concentração do vapor depende do tempo. Não, né? A concentração não vai depender do tempo. À medida que eu entrar em equilíbrio, essa concentração vai ser totalmente independente do tempo. E aí, ó, das afirmações citadas são falsas, a 2 e a 4, tá? Então, letra B. Tranquilo? Essa questão. Vamos para a última propriedade coligativa. Essa propriedade coligativa a gente vê lá em biologia, tá? Que é a osmose. Porém, quando a gente fala de propriedade coligativa, a gente fala da variação da pressão osmótica. Mas o que é a osmose? Osmose nada mais é do que a passagem espontânea de um líquido por uma membrana semipermeável. E aí o nosso exemplo principal é a membrana plasmática, tá?
E aí, o que é que acontece nesse processo de osmose? A diferença de gradiente, ou seja, a diferença de concentração entre dois meios, né, o meio que está fora da membrana, o meio que está dentro da membrana semipermeável, faz com que o solvente passar do meio hipotônico para o meio hipertônico, com o objetivo de diluir o mais concentrado até equilibrar, tá? Então, a osmose, como é o processo espontâneo, tá? Eu tenho lá, digamos que eu tenho aqui do lado de fora um meio hipotônico, né? Um meio bem diluído. Eu tenho muito solvente, pouco soluto. E no meio de dentro da membrana, eu tenho um meio hipertônico, um meio altamente concentrado, tá? Pouco solvente e muito soluto. O que é que acontece? De forma espontânea, esse solvente vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Qual é o objetivo disso? O objetivo é de colocar mais solvente no meio hipertônico e diminuir essa concentração para tentar arrumar ali um equilíbrio, tá? E aí, a gente tem um exemplo aqui da célula, né? Quando a célula está no meio hipotônico, no meio hipertônico. Mas o nosso exemplo principal de quando isso acontece é quando a gente tem uma salada. Digamos que a gente tem uma salada e aí a gente corta tudinho, bota direitinho lá, bem bonitinho. E a gente adiciona sal a essa salada, tá? Sal e um pouquinho de vinagre. Se a gente deixar essa salada por muito tempo lá de fora, o que é que acontece depois de uns instantes? A salada vai estar toda murcha. Por que a salada vai estar toda murcha? Porque dentro da minha salada eu tinha uma quantidade gigantesca de água. E do lado de fora eu tinha pouca água e muito sal. E do lado de dentro eu tinha pouco sal e muita água. E aí o que acontece com essa água? Saiu de dentro da minha salada, lá do meu tomate, do meu alface, e foi tentar diluir o sal do lado de fora, a partir do processo de osmose. Quando sai, né, a minha salada fica murcha, fica desidratada. A mesma coisa acontece com a gente quando vai tomar um banho na praia, né? Porque mesmo a gente tomando banho, né, com aquela quantidade gigantesca de água, a gente fica com o corpo desidratado, né? A gente fica com a pele seca, ressecada. Exatamente por isso, né? Porque a nossa célula ela é cheia de água lá dentro e uma quantidade pequena de sal. Já a água do mar tem uma quantidade gigantesca de sal, né? Mesmo tendo uma quantidade gigantesca de água, mas a quantidade de sal ainda é maior do que dentro das nossas células. E aí o que acontece? A nossa água, né, sai dentro de nossas células e vai tentar diluir a água do mar, tá? Um processo que nunca vai acontecer e aí a gente fica desidratado. Ajuda também um pouquinho a questão da insolação, né? Mas, se você perceber, mesmo se você for para a praia e tentar se bronzear, né? Sem entrar na água, você fica muito mais desidratado, muito mais queimado, tem muito mais insolação quando você entra na água, porque tem esse processo de osmose, tá? E aí, ó, a gente fala um pouquinho de pressão osmótica. A pressão osmótica é a pressão exercida sobre a solução com maior concentração para que não ocorra a osmose, tá? Então, ó, digamos que eu tenho aqui uma substância altamente concentrada, tá? Uma substância altamente diluída. Se eu coloco os dois, coloco uma membrana semipermeável no meio, esse solvente ele vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. E aí a pressão que impede essa osmose acontecer é a pressão osmótica, tá? E aí quanto maior a quantidade de soluto, maior vai ser essa pressão osmótica, tá? Porque vai estar impedindo essa água de passar por essa membrana semipermeável. Um dos processos que são utilizados é a osmose reversa. Como eu falei, a osmose é um processo espontâneo, a osmose reversa é um processo não espontâneo, tá? Como a gente viu, né, a água sai do nosso corpo para a água do mar, e o processo de osmose reversa acontece exatamente o contrário, né? Para retirar a água daquela água do mar, que é a água cheia de sal, o processo de dessalinização. Então, ao invés de ser um processo espontâneo, eu preciso aplicar uma pressão. Quando eu aplico essa pressão, a osmose acontece no sentido contrário, do meio hipertônico para o meio hipotônico. O meu solvente sai do mais concentrado para o mais diluído, tá? Então, acontece esse processo de dessalinização, osmose reversa, tá? E aí a pressão osmótica ela pode ser calculada a partir dessa equação, tá? Em que π é a pressão osmótica, tá? Esse emissão é a concentração em mol por litro. O R é a constante dos gases perfeitos, tá?
aquele valor lá que a gente geralmente utiliza, o 0,082 mol é 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. E a temperatura tem que ser em Kelvin, tá? A temperatura absoluta. E a partir daí a gente consegue calcular a pressão osmótica de uma determinada solução, tá? Então, ó, visto as 4 propriedades coligativas mais importantes, a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmose, a gente vai responder algumas questões, tá? A primeira questão é bem simples, diz o seguinte: em regiões de baixa temperatura, a adição de um soluto não volátil aos radiadores dos automóveis, aquilo que eu falei lá, né, na crioscopia, deve-se ao fato de ele provocar. Eu adiciono para quê? Para ele diminuir no que? Na temperatura de solidificação do solvente, tá? Eu quero que ele diminua a temperatura de solidificação no meu solvente para que ele não congele. Então, o processo é a letra A, tá? Bem fácil, né? Ele provoca a diminuição na temperatura de solidificação, tá? Que é o processo de crioscopia. O próximo é o exercício 3, diz o seguinte: um saco de celofane contendo uma solução de sacarose, açúcar, até a metade, é mergulhado num becker contendo água, de modo que o saco fique inteiramente imerso na água do becker. Sendo o celofane uma membrana semipermeável, e aí permite o processo de osmose acontecer, observaremos depois de um certo tempo que a água do becker tornar-se-á adocicada. A gente sabe que o processo de osmose acontece no sentido contrário, né? A água sai do becker para entrar no mais concentrado, do hipotônico para o hipertônico, né? Para o mais concentrado. A água do becker passa toda para o saco? Não, né? Entra em um pequeno equilíbrio, né? A água não vai sair toda para o saco, porque a água também tem uma concentração pequena de soluto, né? São os minerais. O volume da solução do saco aumenta? Sim, né? Se eu for fazer a água entrar por meio da osmose, o volume vai aumentar. A concentração da solução do saco aumenta? Não, a concentração diminui, né? Eu estou adicionando mais solvente. A solução do saco torna-se mais adocicada? Muito menos, né? Torna-se menos. Então, letra C, tá? A próxima questão, exercício 4, é um exercício sobre concentração, tá? Nele, a gente vai precisar usar os conceitos que a gente viu na aula de soluções para responder algumas dessas questões, beleza? Então, ó, vamos ler a questão. Uma solução de ácido clorídrico foi preparada dissolvendo-se 120 gramas de cloreto de hidrogênio, né, que é o HCl sólido, em 1000 gramas de água. Considerando que a densidade da água é igual a 1,044 gramas por centímetros cúbicos, tá? Determine qual das alternativas abaixo indica o valor aproximado da concentração em mol por litro da solução preparada, tá? Primeiro, ele quer saber a concentração em mol por litro. A gente sabe que a concentração em mol por litro vai ser sempre o número de mol dividido pelo volume, tá? Então, a gente tem que encontrar o número de mol e o volume da solução, tá? O número de mol a gente encontra dividindo a massa pela massa molecular. Só que eu quero o número de mol de quem? Da solução de HCl, tá? Então, vou dividir a massa, 120 gramas de HCl, dividido pela massa molecular de HCl. Como é H e Cl, Cl é 35,5, H é 1, então é 36,5, tá? 120 dividido por 36,5 dá aproximadamente 3,28, tá? Isso aqui é o número de mol, então 3,28 mol. Então a gente encontrou o número de mol, a gente agora tem que encontrar o volume, tá? Só que como é que a gente vai encontrar o volume se ele deu a massa de água? O volume nada mais vai ser do que a gente usar a fórmula da densidade. Se a densidade é a massa dividido pelo volume, o volume vai ser a massa dividido pela densidade, tá?
A massa dividido pela densidade. A massa de água vai ser 1000 gramas, 1000 gramas. E a densidade ele deu 1,044 gramas por centímetros cúbicos. Gramas por centímetros cúbicos é a mesma coisa que grama por ml. E quando a gente dividir 1000 por 1,044 vai dar aproximadamente 957 ml, tá? Aproximadamente 957 ml. Transformando para litro, já que ele quer a solução em mol por litro, a gente faz o quê? Divide por 1000, tá? Transformando para litro, a gente divide por 1000. Isso dá aproximadamente 0,957, tá? Então, ó, a gente já tem o volume em litro, a gente já tem o número de mol. Para achar a concentração em mol por litro, só é a gente dividir. A concentração em mol por litro vai ser 3,28 dividido por 0,957, tá? Isso dá aproximadamente 3,43 mol por litro, tá? Resposta certa, letra D. Tranquilo? E para a gente finalizar, a gente tem a última questão, o exercício 5, que diz o seguinte: observe com atenção o gráfico ao lado e responda. A menor quantidade de água necessária para dissolver 36 gramas de KCl a 30 graus Celsius é. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que observar o gráfico, tá? O eixo Y é o eixo da solubilidade, diz que é a massa que eu tenho por 100 gramas de água. E o eixo X é da temperatura. Se eu quero a 30 graus Celsius, tá? Eu tenho que saber aqui, ó, qual a massa que eu tenho aproximada em 30 graus Celsius, que dissolve em 100 gramas. Se a gente fizer aqui os tracinhos, tudo certinho, a gente vai ver, ó, que 40 gramas é dissolvido em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Então, em 30 graus Celsius, eu tenho que 40 gramas é dissolvido em 100 gramas de água, tá? Se eu quero dissolver 36 gramas, qual é a massa de água que eu vou utilizar? Tá? Fazendo essa regra de 3 muito simples, a gente tem que X vai ser, ó, 36 multiplica 100, tá? 36 multiplica 100 e divide por 40. Quando a gente fizer esse cálculozinho, vai dar 90 gramas de água, tá? Então, a resposta certa, letra D. Então, é muito simples, a questão é só interpretar o gráfico, tá? Que você consegue responder tranquilamente, tá? Então, pessoal, desde já eu agradeço a todos, tá? Que assistiram até aqui. Eu peço que, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, tá? Curte e comenta aqui se você gostou dessa aula. Você achou que essa aula foi interessante? Deu para entender? Comenta lá embaixo se você gostou, tá? Para fortalecer. Se não gostou também, comenta lá embaixo que poderia melhorar. E é isso, tá? Um beijão no coração de todos. Valeu, seus arretados, e até a próxima. Tchau!